Vamos lá, segunda-feira, 23 de junho, tudo bem com vocês? Comigo, mais ou menos. E nós vamos ver hoje notícias para amanhã, vamos ver 60 minutos mini índice mini dólar, vamos ver 20 mil ticks mini índice, vamos ver 5 mil ticks mini dólar e vamos tentar entender o que esse mercado está fazendo, tá? Vamos para as notícias, automaticamente. Temos ata do Copom amanhã, 8 horas da manhã, para apresentar a justificativa de por que aumentou 0,25. Temos a confiança do consumidor, é importante, 11 horas da manhã, qualquer notícia, às 11 horas da manhã a gente tem que ficar muito de fora do mercado. Principalmente, depoimento de Powell, presidente do Fed, Jeremy Powell. O cara fala, o mundo para. Tá? Então, cara, 11 horas da manhã a gente tem que esperar amanhã esse mercado. Se fizer uma operação, tem que ser uma operação até às 11. E depois sei lá, conta aí, risco. Tá? Então, basicamente isso. Deixa eu ver aqui o que nós vamos ver. Cara, vamos ver 60 minutos. Mini índice. Cara, o mini índice ele fez o clássico dele, fez um cruzamento, descruzou, né? Tchau, e cachumba. É isso. Testou um fundo, perdeu, outro fundo. Esse fundo aqui, essa região aqui que ele se encontra, cara, é uma região bem frágil para suporte. Eu acredito que ele poderia ir um pouco mais. Nessa toada que ele tá fazendo aqui, nesse movimentinho que ele tá fazendo aqui maroto, depois desse tombo aqui do Copom, eu poderia projetar uma perna proporcional para cá. Não sei, ele ainda tá em processo de pullback aqui. Cara, esses candles estão muito pequenos, né, para vir para compra de uma hora para outra, né? Ele tá sentindo aqui. Então, 60 minutos, cara, bearish. Cruzou, descruzou. Cruzou, descruzou. Vê aqui, ó, ele fez aqui também, ó, a mesma coisa, ó. Pra ver? Tá. Cruzou, descruzou. Cruzou, descruzou. Cara, esse cara tá se tornando bearish, cara. Bearish. Deixa ele. Deixa ele. Dá uma olhada nos 20 mil ticks dele, pra gente... Coloquei a marca d'água pra a gente não se perder. Eu sou desse, eu me perco mesmo. 20 mil ticks, cara, ele fez esse... Deixa eu ver. Isso aqui. Ele fez esse movimentinho aqui, ó. Mesma coisa do dólar, né? Começou... Chove não molha. Eu não sei pra onde eu vou. Eu subo, eu desço, eu subo. E aqui, cara... Ficou mais claro um lower lows, né? Topos fundos descendentes. Deu um sinalzinho aqui de crown reversal, com stop nessa região e estilingou, né? Na sequência, outro momento aqui de trap, ó. Entrada aqui, aí aqui dá uma lateralizada, stop aqui, ele segue capotando. Vai lá embaixo, começa a fazer topos fundos ascendentes, perde o fundo, tchau, stopa todo mundo. Então aqui, vem aqui uma, duas, coloca a tua entrada aqui, nunca abriu. Então tá sussa. Deixa ali. Quando ele chega nessa posição aqui, ele abre. Stop meio longo, acredito. Stop bem longuinho. Não recomendaria. E aí dentro desse movimento de topos fundos ascendentes ele faz aqui um movimentinho, não dá sinal nenhum, poderia entrar aqui, poderia. Um stop aqui, sim, seria estopado. E é isso. Então o que esperar desse cara aqui? Cara, ele criou um suporte, cara. É isso aí, eu colocaria aquele canalzinho ali, ele tem aquele objetivo que eu falei, do movimento medido para baixo, né? Agora que ele é um bearish. E ele tem aquele movimento grandão lá de alguns dias atrás, nessa região aqui também, que é exatamente próximo do teste da média de 200 dos 60 minutos. Então, para uma toada de pullback, não sei até onde vai esse pullback, a gente tem que observar esses pontos-chave aqui, ó, para ver o que ele vai fazer nesses priors, ó. Vamos escolher 3 como a gente sempre escolhe, né? Aqui, ó. A gente tem que ver o que ele vai fazer nessas regiões aqui, ó. São regiões importantes, bem importantes. Ele pode bater e retestar fundo e fechar o objetivo de mercado que Joseph James fala de recency, né? O que for mais recente é o que manda na casa. Esse cara aqui, ele é mais antigo, né? Então pode ser que ele não chegue ali, né? Esse cara aqui já é um movimento mais novo, né? Que vem com essa caída. Então a gente observa, caso ele não consiga dar prosseguimento a uma alta e bater na venda muito forte, a gente tem um objetivo desse movimento medido. Obviamente a gente tem que observar risco e lucro, né? Então, por exemplo, se o negócio faz uma operação aqui, e aí tu vai entrar aqui, nesse ponto, tu tem que lembrar que esse topo, aquele topo, então a gente tem isso aqui de risco, para isso aqui de provável lucro. Pelo menos a metade daquilo ali. Então é meio que 1 para 1, né? Quanto mais alto ele tiver, melhor. Se ele testa esses caras aqui e capota, cara, o índice a gente tem que vir sempre com trap. Então se ele chegar nessas regiões aqui e sentir legal, aqui também, ó, quase a mesma, né? E aqui, ó, se ele chegar nessas regiões aqui, não abre nenhum gap, chega aqui, começa a perder, o bom é a gente vir numa trap, né? Para retestar o fundo. Quem sabe, fechar o movimento medido. Por outro lado, se ele segue nessa toada desse canal, vocês estão vendo que o que ele está fazendo aqui é o first test, best test? E no final do dia? Então, por exemplo, se
Amanhã ele abre um gap de baixa nessa regiãozinha aqui de suporte meio frágil, ou até mais baixo ainda, e começa a fazer topos fundos ascendentes que nem uma gazela louca no cio, como diz o Stormer. A gente vai unir os pontos em cima, unir os pontos embaixo, a gente vai procurar por priors, regiões onde esse cara vai testar para tentar buscar aí um teste na média de 200. Ele ainda tem um sentido bullish, mas cara, para mim, como eu sempre digo isso, o índice jamais será bullish na minha mente. Jamais, ele sempre vai ser bearish ou lateral. Mas bullish, difícil desse cara ser, cara. Muito difícil, cara. Eu não acredito. Tá? Outra possibilidade, se ele abrir um gap de alta, bem alta e chegar nessa região aqui assim, ó, não é nem bem alta, né, cara? Se for ver aqui, ó, sei lá, deve ser o quê? 700 pontos, ele volta e meia, ele abre aí num gap de 700 pontos fácil. Então, tipo, ele abre num gap, ele vai lá no alto. Chega nesse topo, começa a sentir, topos fundos descendentes, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali no outro. A gente vai traçar um canalzinho e vai esperar o teste nesses priors aqui, ó. Prior que testar e sentir junto da média de 21, a gente vem nele para chegar nesse fundo, para chegar no fechamento desse movimento medido. O que vocês acham? Faz sentido? Coloca aí nos comentários. E aí, esse movimento aqui é um movimento bem anterior. É que, pô, tá no novo ticker, né? Onde é que eu posso ver isso? Nos 60 minutos aqui, ó. Aquele movimentão grande que ele fez, lembra? É aquele ali que eu tô mapeando ali, entendeu? Esse movimento aqui, ó. Ele veio até aqui. Eu tô tentando replicar ele pra cá, ó. E aí ele vai ali, ó. Eu não sei se ele vai fazer, né? Não sei se ele vai conseguir chegar ali. Se ele fizer, ele vai tentar cruzar a média de 200, né? Não sei se ele chega ali. Então aqui é cautela. Cautela nesse cara aqui. Cautela porque tá no meio do pagode, né? Tá bem no meio, né? A gente tá aqui nesse ponto aqui, ó. A gente tem essas duas regiões onde o mercado vai tomar um choque. E cara, a gente tá quase no meio aqui, ó. Tá vendo? Não é muito legal. Então a gente tem que entrar ou mais baixo ou mais alto. Mas aqui tá meio perigoso. Muito perigoso. Outro ponto que pode acontecer, ele abrir um gap de baixa, ele já fez o afastamento da média, abre um gap de baixa, vai lá nesse fundo aqui, não consegue chegar lá no movimento medido, e aí ele começa a vir muito forte. Vai fazer a mesma história, mesma historinha, canalzinho sempre, procura por praia, deixa o cara testar a história. Testou, sentiu, foi embora, vamos começar a observar as parciais nessas regiões aqui. Aqui, tá vendo aqui? Então, aqui. E aí, se ele for até lá, cara, a gente vai acompanhando ele. O afastamento da média de 21 é que vai nos dizer toda a história. É a história das estruturas de mercado. É aquela nossa pirâmide aqui que eu vou mostrar na telinha aqui, ó. Estrutura de mercado, afastamento da média de 21. E aí a gente vai aplicar o setup, sempre nessa ordem. Sempre nessa ordem. O sistema solar. Tá. Cara, mini índice é isso. Vamos pro mini dólar. 60 minutos. Ih, deixa eu tirar aqui. Meu Deus. Que coisa bem. Mas é isso, cara. Então aí é que tá. Essa história aqui chama-se trader iniciante. É o trader de break-even. A história é a gente aprender com os nossos erros e tentar fazer movimentos bons. É aproveitar toda a trajetória, toda a trip, para naturalmente ganhar o dinheiro. Hoje, a minha última operação do dia me entregou 24 pontos no mini dólar. Tomei vários stops, fiz várias cagadas. Mas fiz várias cagadas porque entrei no FOMO, né? Desliguei o meu córtex pré-frontal, virei um Neandertal, virei um homem das cavernas, fiquei abrindo e fechando operações, querendo encontrar setups onde não existia. A gente tem que fazer o que o Joseph James sempre ensina, o que o Storm ensina, vários ensinam. É o resfriamento de 5 minutos. Tu vai fazer uma operação, o setup fechou, tu verificou a estrutura de mercado, viu onde estava o preço, a média 21 afastou, setup fechou, tu entrou, tomou stop, 5 minutos de resfriamento da máquina. 5 minutos, levanta, vai tomar uma água, toma um café, te mexe, pendura um pouquinho, faz um exercíciozinho, dá uma liberada aí na energia. Daqui a 5 minutos tu volta e dá uma olhada pro gráfico de novo. Não fica na frente do negócio e abrindo outras operações. Foi o que eu fiz hoje. E aí a gente paga o preço. A gente cava um buraquinho. Não foi um buraco tão horrível assim, foram 9 pontos de loss. Não é grandes coisas, né? Mas 9 pontos de loss porque eu peguei 24 pontos, né? Senão não seria 9, seria um loss brutal numa segunda-feira. É isso aí. Dito isso, vamos para os 60 minutos. Aqui está os 60 minutos. Estou replicando este mesmo movimento que ele fez para Barro aqui. Gostaria que ele retestasse esse fundo. Gosto de fundos duplos e triplos, gosto de topos duplos e triplos, adoro. E cara, assim como o índice, cara, o dólar dá as violinadas. Hoje eu aprendi sobre isso. Violinadas. Essa aqui foi uma violinada que eu peguei esse movimento, né? E aí, eu saí aqui assim, eu acho, aqui assim, ó. Não, lembro. Saí por aqui. Cara, isso aqui foi uma violinada absurda, né? Isso aqui observando regra de Stormer, ó. Topos fundos ascendentes, 3, 2, 1 de compra. Abertura aqui, stop imediato. Então assim, tem as violinadas dele também. Acontece. Então, bearish, totalmente bearish. Onde está a média de 200 lá da história? Olha a altura que está esse negócio. Tem gap para fechar? Tem gap para fechar.
tem interesse dessa região, ele veio até ali, né? Tem interesse dessa região, topo duplo. Aí onde ele tá baixo para vender, não recomendaria, não. Por outro lado, ele pode estar fazendo a rotação desse pêndulo aqui, ó. Bem lindo, para poder ir mais baixo ainda. Eu acho meio perigoso ali, eu gostaria que ele viesse um pouco mais de cima. Talvez, sei lá, nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, fizesse um reteste nisso aí. Porque aqui ele pode violinar todo mundo aqui numa trap. Ir lá em cima, fechar isso aqui, daqui vir. Aí sim, pra completar esse cara. E aí ver o tamanho desse pêndulo, se ele fizer o mesmo pêndulo. Porque agora ele entrou no range, né? Quando ele entra no range, ele reseta o pêndulo. Basicamente, ele teria que cruzar. Se ele não cruzar e vier, por exemplo, aqui ou aqui, a gente vai pegar e vai replicar esse pêndulo. Se ele vier tipo, até aqui, a gente vai medir esse pêndulo aqui. E assim que a gente entrar numa operação aí direcional pra venda, a gente vai replicar ele pra cá e vai ter um alvo final. 70 minutos é isso. 5.000 ticks. Não é esse aqui que eu quero ver. 5.000 ticks aqui, ó. Enxerga. Aqui. 5.000 ticks. Isso aqui foi o que ele fez. Procurei por regiões aqui de compra, se eu não me engano. Primeiro de venda, depois de compra, depois de venda, depois de compra. E aí a venda entregou. Não segurei a operação. Saí no 0 a 0 quando ele fez esse pullback aqui. Depois ele veio aqui em cima. E aqui sim. Aqui eu segurei até aqui. Peguei 24 pontos. Obrigado. Fico feliz. Sou meu maior fã, cara. Tudo isso há 4 anos. E, cara, cada ganho que eu tenho, eu fico muito feliz. E aqui, cara, eu tenho um movimento medido lá embaixo também, ó. E eu acredito que ele é bearish. Olha onde tá a média de 21 da história, de 200 da história. Olha lá. Olha a altura que ela tá. Isso aqui é a média de 200 dos 60 minutos. Cara, tá muito baixo, né? Muito baixo. Então, aqui, nesse ponto, eu gostaria de uma tentativa, uma nova tentativa, assim como foi essa aqui, ó. Eu gostaria de uma nova tentativa de breakout pullback em cima desse range novo. Então ele pode só ter atraído vendedores para essa região para agora retestar um topo, fechar o gap, né? Tem aquele gap, né? Foi aberto sei lá quanto tempo. 16 de junho. Um gap legal. Já tá há dias ali aberto, ele pode ir lá. Mas ele é bearish. Ele é bearish. Qualquer movimentinho de venda aqui, eu vou dar ali nele. Eu não vou pensar 2 vezes. A compra é mero pullback. Pode ver, ó. Dá uma olhada no que esse cara fez aqui, ó. Topos fundos ascendentes, 2 tentativas, né? Vai lá em cima aí. Aqui, ó. Topos fundos ascendentes, 1 tentativa, 2 tentativas, pode controlar aqui. Viaja feio. Não viaja. É venda. E aí agora, cara, tá muito baixo para ser um vendedor, né? A gente precisa de um pullbackzinho de respeito. Então aqui, observando por essa ótica, eu gostaria que ele viesse muito rápido aqui, ó. Não abre em gap nenhum e vem subindo, voar. A gente vai colocar aqui, canalzinho, esperar pelos priors, e seria bom. Deixar esse cara vir ali, like, subscribe, thank you. Tocar ele reto com ele, para uma saída aqui de um topo duplo. Aí seria perfeito. E aí lá em cima a gente vem na venda. E a venda no mini dólar, cara, a venda no mini dólar pode ser 2 falhas, bem simples. Desde que o stop esteja curto. O stop curto que eu falo é 4,5 pontos, 5 pontos e meio. Isso é um stop curto. Geralmente a volatilidade está entre 8 e 10 pontos. Às vezes 12. Então assim, um stop de 4,5, 5,5, tá bom. Tá bom. A dica que eu dou sempre de mini índice e mini dólar para entrar com esse tipo de estratégia aqui do Joseph James é stops curtos, cara. Toda vez que indica stop curto, mini índice 170 pontos, 140 pontos, 130 pontos, stop curto. Geralmente ele entrega um movimento direcional junto daquele setup muito lindo de livro. Geralmente. Quando o stop tá muito longo, cara, desconfia porque provavelmente ele vai violinar. Ele vai um pouco mais alto, vai um pouco mais baixo, aí depois ele apruma, se ajusta e faz um movimento. E assim que tiver um stop curto, a dica é essa. Stop curto ali, mini índice 170, 135, 150, tá justo. Acima disso, 170 já tá nas tampas. Acima disso, não. E dólar? 4 pontos, de 4 pontos a 5 pontos e meio. Perfeito. Por que eu digo isso? Porque a volatilidade às vezes do mini índice está em 290, 340 pontos, 350 pontos, o mini dólar tá 8, 10, 12. Então, notem que o que tu tá arriscando pro teu provável lucro é muito maior, né? Então, ajusto, desde que o setup feche. Então aqui, continuando a nossa toada, se ele abrir num gap de baixa, abre num gap bem de baixa e fecha esse médio do move e vem em V, a gente vai fazer o que a gente já viu ali, a mesma coisa. Canalzinho, espera esse cara testar os priors e tenta vir com ele. Em alguma região, observando o afastamento da média 21. Alguma região em que ele efetivamente venha dela. Uma provável saída naquele topo lá. Por outro lado, se ele abre num gap de alta, que é tudo que eu quero, abre num gap de alta, vai lá em cima.
começa a fazer higher highs aqui, cara, aqui, a gente vai ter que ser bem criterioso e a gente vai ter que lembrar que tá muito alto, né? Próximo de um topo duplo. Então, pra gente poder entrar aqui, a gente vai ter que ver priors bem baixos mesmo, porque o sentido de mercado é da venda do mini dólar. E aí, quando ele vier aqui, cara, a gente vai tentar entrar uma trap. É a única forma. E mesmo assim, cara, olha, vai ter risco. Assim que ele fechar o gap, testar o pé daquele range ali, o range prévio, né? Porque qual é a grande sacada disso aqui, de acordo com estruturas de mercado e técnica de Joseph James? A gente tem um range, né? Não estão vendo direito aqui, ó. Então, agora estão. A gente tem um range prévio aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um range prévio. Isso aqui é um gap dentro desse range, né? Geralmente, o mercado faz um breakout nesse range prévio. Então, esse aqui é o range novo. Esse aqui é o magnético. Esse cara aqui atrai o preço para ele. E esse aqui vai repelir. Esse aqui vai fazer o movimento contrário. Então, se ele chega aqui, faz um topo duplo, sobe mais um pouquinho, fecha o gap e vem, cara, ele vai capotar e vai ser atraído para esse novo range aqui. E aí a gente vem numa operação excelente. Evita a violinada. Por quê? Porque ele pode vir aqui muito lindo nesse movimento aqui, ó. Ele vem mais em cima aqui, ó, ativa a trapzinha, tu vem. Ele chega aqui no topo desse range aqui no magnético, no novo, e volta para lá para testar de novo. Ou vem mais ou menos aqui, e aí tu entrando aqui, ó, tu tá fora do risco, tu tá fora da violinada, entra o volume financeiro, direciona o mercado para cá, e tu tá fora da violinada. E aí tu senta nas tuas mãos. E aí o mercado vem aqui, tenta limpar e gerar liquidez, pega todo mundo de calça curta, arma uma trap, capota, back, força, outra trap, não vou ter mais tela, e vai lá fechar o movimento medido. E aí é isso que a gente quer. A gente quer o ciclo do price action. Ele acontece de 3 a 5 vezes no mês. Esse mês tá bem difícil, cara. Não consegui ver um movimento direcional. No dia 13 de junho teve, né? Exatamente, eu tava tentando operar o mini índice só me de... Tá? Então, basicamente é isso, cara. Novo range. A gente tem um novo range. A gente tem prévio, novo. Tá tentando rotacionar. Gostaria que ele rotacionasse para cá. O objetivo final seria mais ou menos aqui, 5,466. Aqui eu estaria muito satisfeito, testando um fundo duplo junto de um fundo triplo, quem sabe. Estaria muito satisfeito disso. E se ele vier aqui nessa regiãozinha aqui, fechando o gap na região do range prévio, a gente bate a venda, sem dó. Pode vir até uma trapzinha para vir mais tranquilo. Se não vier, dá para vir nas duas falhas para tentar ir lá embaixo. E aí, só amanhã a gente vai saber. Tá bom? Amanhã tem live. Vamos de live direto, sempre. E tô focando mais no mini dólar, cara. Tô focando mais no mini dólar. Hoje foi estranho, não gostei muito. Eu não gostei porque, cara, vai fazer... Esse foi o 5º dia de mini dólar. E, porra, o meu percentual tava vindo entre 71% de acerto e 100%. Tava sendo fantástico. Hoje não. Hoje caiu pra 27,27. Então tá meio que sendo a mesma coisa que o mini índice, cara. Mesma coisa. Eu noto que o mini dólar segue mais os padrões desse setup que eu utilizo, né? O mini índice violina o tempo inteiro, né? Mas assim, já tô começando a ver, cara, que esse gap entre ser consistente e inconsistente também é a mesma coisa no mini dólar, cara. Porque sair de 71 a 100% pra 27,27, tá certo que eu fiz um monte de cagada hoje, tá certo que eu não respeitei um monte de coisa, mas, cara, 27,27 é pouco pra caramba. E mesmo assim eu peguei 24 pontos, mas deu 27,27 de percentual de acertos, infelizmente, tá bom? Boa noite, até amanhã, 9h10, 9h15 eu vou abrir a live amanhã, vem comigo, vem curtir, tá bom? Boa noite, durmam bem, durmam muito bem, eu vou tentar dormir, apesar do loss de hoje.